Um assunto muito importante é como nós podemos reconstruir ou recuperar a nossa correta relação com Deus. Se eu perguntar aqui, todos nós temos uma relação com Deus? Temos. Todos nós nos relacionamos com Deus? Nos relacionamos. Mas existe uma relação com Deus ensinada na Bíblia ou mostrada na Bíblia que é fundamental, que é a maneira como nós devemos reconhecer a estrutura da revelação de Deus ao nosso coração e qual é a expectativa de Deus sobre a nossa adoração, sobre a nossa relação com Ele. Quando nós nos casamos, nós temos uma expectativa de construir uma família. E temos a expectativa de que essa família viva dentro de determinada norma, de determinado preceito, de determinados valores e princípios. Não é assim? É assim que funciona. Pois bem, na palavra de Deus também nós encontramos algumas referências importantes sobre como construir positivamente a nossa relação com Deus, como construir inteligentemente. E às vezes vai acontecer de nós precisarmos resgatar algumas coisas que se perderam, ou que às vezes se perdem, ou podem se perder. Então, nós podemos agir preventivamente, evitando que elas se percam, ou podemos agir corretivamente, buscando a restauração disto que deve estar presente na nossa compreensão, na nossa mente, para que nós possamos experimentar o propósito de Deus nos nossos corações. Se eu fosse escolher um texto hoje, eu escolheria o livro de Esdras, o livro de Neemias, escolheria o livro de... Não, Esther não vai ficar fora aqui hoje, mas eu escolheria o profeta Zacarias e o profeta Ageu. Esses 4 livros dariam para a gente uma percepção boa sobre o que é a estrutura da nossa relação com Deus e da nossa vivência com Deus. Porque é muito importante também, antes de entrar no assunto, é definir com os irmãos uma compreensão clara. Muitas vezes nós temos um conhecimento de Deus, um conhecimento das coisas de Deus, um conhecimento da palavra de Deus. Mas às vezes isso não se transforma numa experiência com Deus, numa vivência com Deus, numa prática experimental de Deus. Tanto que Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Ele diz assim: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É o que nós fazemos todo domingo. Agora ele diz assim: mas não quereis vir a mim para terdes a vida. Então ele diz, examinar as Escrituras é diferente de fazer isso e ir ao Senhor Jesus Cristo, para experimentar nele o que dele diz a Escritura. Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, como que foi desde o início a estrutura da relação de Deus conosco e como nós podemos, através dessa estrutura, nos relacionarmos com Ele, estabelecendo não apenas um conhecimento teórico de Deus, mas uma experimentação de Deus. Paulo disse aos romanos: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso quê? Culto racional. Olha que coisa interessante. Paulo diz: apresente o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o seu logicus latreia, que quer dizer culto inteligente, culto consciente. É o seu culto racional. É algo que nós fazemos por entender. É algo que nós fazemos por compreender. É algo que nós fazemos por assimilar como revelação de Deus. Agora, ele continua dizendo: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com a mundanidade deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mentalidade, para que possais o quê? Aí vem a parte experimental, para que possais experimentar o propósito de Deus, a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável. Então, para experimentar o que é bom de Deus, para experimentar o que é perfeito de Deus, para que experimentar o que é próprio de Deus, experimentar aquilo que é a presença de Deus na nossa experiência, é preciso que nós entendamos de que maneira podemos lhe prestar, ou devemos lhe prestar um culto racional. Então o culto tem esse conteúdo de inteligência, mas também tem esse conteúdo de experimentação. Porque esse conteúdo de inteligência sem experimentação fica uma coisa teórica. E também esta experimentação sem um entendimento fica também uma experiência emocional que muitas vezes se distancia do conteúdo da revelação de Deus aos nossos corações. Então, para entender isso, nós vamos começar dizendo como era que se estruturava a relação de Deus com o povo de Israel. Como é que era? Quando Deus criou o mundo, e Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, né? Então, a relação do homem com Deus era feita de uma forma muito pessoal, muito íntima, porque Deus se relacionava com o homem no jardim do Éden, e toda a viração do dia vinha encontrar-se com ele, e eles tinham uma identidade de companheirismo, de comunhão. Com o decorrer da Bíblia, Deus começou a se relacionar com o homem através dos patriarcas, das famílias. Então diga aí o nome de um patriarca na Bíblia. Jacó, Abraão, Moisés, nós somos patriarcas. Vamos pegar aqui então o caso de Abraão, que Deus chamou para construir um povo hebreu. Abraão então era aquele indivíduo com quem Deus estabeleceu um relacionamento e deu a ele uma tarefa de organizar a sua descendência, de modo a que ele pudesse expressar perante essa descendência o seu propósito, o seu cuidado. Mas se você for lendo a Bíblia, você vai ver que esse momento dos patriarcas foi depois ampliado. E surgiu na época, à frente disso, surgiu o tempo do que nós chamamos na Bíblia os juízes. Os juízes eram pessoas especiais escolhidas por Deus para arbitrar a relação das pessoas entre si e identificar o propósito de Deus para a vida dessas pessoas. Depois do período dos juízes, vocês vão ver o período dos reis. É quando nasce o primeiro rei, o reinado com o seu primeiro rei, né? Que era Saul, depois Davi, depois Salomão, e assim sucessivamente. No período dos reis, há uma estrutura mais clara para o nosso entendimento. Porque o rei não era ungido pelo Senhor, o rei não governava a partir do que Deus lhe mandava fazer. Então, na verdade, nós não tínhamos um reinado tradicional, nós tínhamos uma teocracia. Deus era o Senhor absoluto e soberano, e ele tinha um rei que o representava na terra. E este rei tinha 2 suportes especiais para apoiá-lo. Um deles eram os profetas, e outro eram os sacerdotes. Um deles, profetas, tinha responsabilidade de clarear o propósito de Deus para o povo, clarear para o povo os propósitos de Deus, e também trazer o juízo de Deus para o povo, no sentido de mostrar qual que era o interesse e o desejo de Deus sobre aquele povo que ele havia escolhido e que ele tinha preparado para ser o veículo da sua graça para o mundo. Está certo aí? E os sacerdotes, qual que era a função dos sacerdotes? Os sacerdotes tinham a função de mediar a relação do povo com Deus. E qual que era o centro de atuação dos sacerdotes? Era o templo. Porque no templo estava centralizada a vida religiosa de Israel. Então os sacerdotes, especialmente o sumo sacerdote,
ele tinha essa missão e essa responsabilidade de representar o povo de Deus perante Deus e oferecer a Deus os naturais sacrifícios pelo perdão de pecados e pelas ofertas específicas, especiais, de acordo com o conteúdo de gratidão desta ou daquela situação especiais, que eram muitas vezes representadas por festas especiais. Mas o sacerdote tinha essa missão muito importante de ser mediador entre o povo e Deus. Então, se por um lado os profetas eram a voz de Deus para a comunidade, os sacerdotes eram a voz da comunidade para com Deus. E a função do rei era moderar estas situações, administrar isso e aplicar coerentemente a lei de Deus e os preceitos de Deus, para que o povo não deixasse de cumprir na prática aquilo que era compreendido como as leis do Senhor dedicadas ou explícitas para o seu povo. Então o rei tinha essa responsabilidade de fazer com que o propósito de Deus fosse garantidamente executado na terra. Faz sentido para vocês essa estrutura? Então por que o povo de Deus passou por momentos difíceis e dificuldades e em muitos momentos se desviou desse projeto que Deus tinha para ele desde a criação, passando por Abraão, passando por Moisés? Moisés foi um legislador que trouxe para o povo uma identidade jurídica, mostrando como é que o povo devia se comportar, não apenas por uma tradição oral, não apenas por uma educação familiar, mas por um conjunto de leis objetivas, que eles deviam observar e deviam seguir, e deviam compreender e respeitar. Por que houve tanto sofrimento na vida do povo de Deus ao longo da história? E por que eu citei aqueles 4 livros distintos? Porque eles falam de um período que foi a reconstrução desse modelo de Deus depois da escravidão babilônica, depois da invasão babilônica. O povo de Deus, ele sofreu algumas invasões, invasão do Egito, eles sofreram invasão da Assíria, sofreram invasão da Síria, sofreram invasão da Babilônia, sofreram invasão dos romanos, foram várias invasões, sofreram invasão de Alexandre o Magno, são várias invasões. Mas eu separei essa da Babilônia porque ela traz para a gente o entendimento do que deve ser o nosso culto a Deus e a nossa relação para com Deus. Então o que aconteceu naquele momento da Babilônia? Os profetas, seja Jeremias, seja Isaías, sejam vários profetas anteriores à invasão da Babilônia, eles alertavam o povo: olha, vocês estão fora do propósito de Deus, vocês estão fora dos caminhos de Deus. E o que ele queria dizer com isso? Vamos pegar aqui o caso de Acabe, por exemplo. Acabe era um rei. Acabe casou-se com uma mulher, Jezabel, que trouxe para dentro do reino a adoração ao deus Baal. Já havia inclinações no povo de Deus para buscar deuses cananeus, deuses dos heteus, amorreus, perigeus, jebuseus, que habitavam aquela terra. Eles tinham um sem número de influências, e certamente que essas influências acabavam encontrando algum espaço no seu coração. Por isso que na legislação do povo de Deus estava implícito que eles não deveriam casar-se com outros que tivessem outros deuses, para que eles não tivessem a contaminação do modelo de Deus. Não era porque eles tinham que discriminar os outros, é porque eles tinham que cuidar dos valores e princípios na construção da família, que Deus tinha dado para eles como modelo. E então a lei de Deus deveria prevalecer, independente dos seus interesses particulares. Ou seja, os interesses particulares deveriam ser submetidos à lei de Deus. E era muito mais complicado do que essa relação familiar, era a relação com Deus, porque no momento em que Acabe e a esposa dele declaram a sua fidelidade a Baal, eles colocaram no lugar da teocracia
um outro Deus, que não o Deus poderoso da criação, o Jeová soberano. Então o que acontece? Quando esta estrutura é substituída no lugar de Deus, que ocupa o ponto central da soberania, eles colocam outro Deus, então esta soberania está prejudicada. E Deus sai do controle do seu povo, e agora entra um outro Deus, seja Moloque, seja Mamon, seja quem for, entra no controle. E aquela estrutura toda que tinha sua autoridade, seu poder, sua segurança, sua proteção, da parte de Jeová soberano, então Jeová vê que o seu povo se distancia desse modelo e se submete a um outro modelo. Por isso que a Bíblia diz que ele se prostituiu atrás de deuses estranhos. E isso fez com que essa estrutura fosse prejudicada. Agora você vai sentir as consequências da escolha da sua caminhada. Então você tirou a soberania de Deus de cima da sua cabeça e colocou outro soberano em cima da sua cabeça. Agora quem decide teocraticamente a sua vida é outro Deus, que não o Deus poderoso da criação. Olha a gravidade disso. Mas a gente muitas vezes não raciocina sobre isso, não pensa sobre isso. E isso muitas vezes vai dar uma distorção tão grande lá na ponta, e a gente não sabe a razão. Então eu resolvi hoje dar essa visão para os irmãos. Quando Zacarias fala que Deus deu a lei, mas vocês não obedeceram a lei, Deus deu os princípios, mas vocês não obedeceram os princípios, Deus deu a estrutura, mas vocês recriaram a estrutura de outra maneira, encheram a estrutura com outros valores. O que aconteceu? Deus falou assim: então eu vou deixar que vocês sejam penalizados pelos poderes que vocês de certo modo escolheram. Então Deus se do compromisso de proteger Israel, porque Israel se omitiu do compromisso de fidelidade com ele. Se Israel abriu mão da fidelidade e excluiu Deus da sua relação, então Deus não tem compromisso com Israel, nem pode ter, porque Deus não compactua com o pecado e com a iniquidade, com a injustiça, né? Então nesse momento a Babilônia vai, como em outras ocasiões, vai cercar Jerusalém, vai sitiar Jerusalém e vai destruir um negócio importante de Jerusalém, que era o templo, que era o centro significativo da adoração a Deus, que era o centro sacerdotal da relação do povo com Deus. Então ela destrói, e não só destrói, como leva tudo o que representava os elementos da adoração, os vasos da propiciação, os elementos do sacrifício, e põe onde? Dentro dos altares dos seus deuses. Então ela destitui a casa de Deus e coloca isso lá dentro dos templos dos seus deuses. Mas pior, ela leva todo o povo de Deus cativo, escravizado, sai da soberania de um Deus poderoso e entra debaixo da soberania de um homem que não tinha os escrúpulos de Deus, e vai subjugá-los lá na Babilônia. E os profetas são levados juntos. Então esses profetas, alguns que ficam, outros que vão estar misturados com aquele conjunto que está sob outra liderança, que não a liderança de Jeová. Faz sentido até aí para vocês? Então lá o povo começa a angustiar-se. Tem um salmo que diz que o povo assentou-se às margens dos rios de Babilônia, pendurou as suas harpas no salgueiro e chorou de tristeza. Então os babilônicos chegaram lá: por que vocês não cantam para nós um cântico de Israel? Aí eles disseram assim: como é que cantaremos um cântico ao Senhor, se estamos desterrados numa terra estranha?
E eles lamentaram e choraram. E eles disseram assim: quem me dera eu pudesse pegar os que nos oprimem e dar com eles na pedra até destruí-los. Eles agora estavam amargando ali uma sensação de opressão, e eles não sabiam como fazer, não sabiam como sair daquilo, e o sentimento e o desejo era matar e destruir aquilo que oprimia. Mas aquela opressão foi construída passo a passo, com a infidelidade e a desobediência que o povo teve em relação à soberania de Deus. Isaías, quando ele fala a respeito disso, ele diz uma coisa interessante. Isaías diz, no capítulo 1, ele fala de como as pessoas abandonaram o espírito do culto racional e verdadeiro, da observância, da transformação da mente para experimentar a palavra e o poder de Deus. Ele diz assim: vocês têm uma porção de celebrações, mas o coração de vocês está longe de mim. Não adianta esse mundão de celebrações, das vossas luas novas, das vossas festas de colheita, da celebração, se o seu coração está longe de mim. Vocês dão peitas para os juízes, vocês fazem balanças enganadoras, vocês são infiéis nos seus contratos. E aí ele vai dizendo uma série de coisas que o povo praticava no dia a dia, e depois estava na presença de Deus para adoração. Então ele disse assim: Deus não vai concordar com isso, porque esse não é o padrão de Deus, não é o perfil de Deus. Então Deus não quer apenas um ajuntamento religioso, Ele quer corações transformados, corações que não se compactuam com o pecado, com o desajuste da palavra do Senhor. Não era isso? Então Isaías diz: vocês vão ver que do norte vai vir uma punição poderosa contra vocês. Vocês vão ver isso, já que vocês não ouvem os profetas, já que vocês não ouvem os sacerdotes, já que vocês deturparam o seu próprio rei, o próprio rei estava fazendo a coisa errada. Como é que vocês esperam a bênção e a proteção de Deus? Então foram para a Babilônia. E na Babilônia, olha interessante, Deus vai levantar algumas pessoas especiais, mas alguns profetas vão falar alguma coisa. Zacarias é praticamente um dos últimos profetas do Velho Testamento. Ele e Ageu são praticamente o encerramento do Velho Testamento. Eles vão fazer uma profecia, no sentido de que o povo precisava retornar da Babilônia, mas precisava fazer uma reforma na sua maneira de viver e na sua maneira de pensar. Então, quando ele profetiza, o que ele diz? Volta de Babilônia, Deus vai mover o coração dos líderes de Babilônia, vai liberar vocês para vocês voltarem, mas a primeira coisa que vocês vão fazer, qual que é? Vocês vão reconstruir o templo que foi destruído. Vocês vão recuperar o elemento central da adoração a Deus. Vocês vão recuperar a pureza do culto. Vocês vão recuperar a pureza do sacrifício ofertado. Vocês vão recuperar a santidade do culto. Então vocês vão reconstruir o santuário. E depois então, quem é que era o responsável por esse trabalho? Era um camarada governador que foi indicado, que chamava Zorobabel. Este Zorobabel tinha compromisso de trabalhar na edificação do templo. Mas Deus falou assim: não adianta você ter um templo se você não tem um conteúdo dentro desse templo. Não adianta você ter todos os sacrifícios formais se você não sabe o que eles significam, nem o que eles importam para a sua vida, nem o que eles devem ser feitos e com que espírito deve ser feito. Então Deus levantou, e na profecia de Zacarias tem lá também, o fato que ele levantou não só o Zorobabel, mas ele levantou também o Esdras. Quem era o Esdras? O Esdras era um sacerdote. E a Bíblia diz, lê no livro de Esdras depois, a Bíblia diz que Esdras era afinado com a lei de Deus.
Era completamente, ele dominava completamente o escrito da lei de Deus. Então Deus falou assim: levo Esdras, porque eu não quero apenas que o meu povo reconstrua o templo, eu quero que meu povo entenda as minhas leis, entendam os meus valores, entendam os meus princípios. Então Esdras foi encaminhado para ser o sacerdote deste novo templo que haveria de ser construído. Para construir esse templo, eles tiveram alguns problemas. E os inimigos que estavam em Samaria, o governador de Samaria, que tinha sido invadido pela Assíria e tinha sido colocado ali, este governador veio a Jerusalém, e talvez por inveja ou por qualquer outra coisa, que às vezes acontece. Você está fazendo uma grande obra para Deus e tem opositores. Ali tinha opositores. E eles então disseram: olha só, deixa a gente construir esse templo junto com vocês. Aí o Zorobabel disse: não, nós temos um compromisso com Deus, esse é o nosso trabalho, nós vamos fazer esse trabalho e vamos arcar com os custos desse trabalho. Aí eles disseram assim: mas então nós vamos fazer uma coisa que vocês não vão gostar. Eles mandaram uma carta para os reis da Síria, os reis da Pérsia, e disseram assim: olha, esses indivíduos que vieram da Babilônia, porque logo que a Babilônia cai, a Pérsia assume o controle. E esse Artaxerxes, que era rei da Pérsia, foi que deu liberdade deles voltarem para Jerusalém. Então, esses opositores escrevem uma carta para: olha, esse pessoal que vocês liberaram para vir aqui construir o templo, eles estão construindo isso aqui, mas o propósito deles, sabe qual que é? É ter um templo aqui para eles evitar daqui a pouco, eles vão construir os muros, vão reconstruir Jerusalém, vão se fortalecer e não vão mais pagar os seus impostos, e não vão mais obedecer à liderança do Senhor, e eles vão ser pessoas contrárias ao Senhor. Então, esse Artaxerxes ficou amedrontado com essa possibilidade e mandou parar imediatamente a construção do templo. Mandou parar. Já aconteceu de você ver que você está fazendo uma coisa com a melhor das intenções e as pessoas às vezes te julgam como se você tivesse com intenções erradas? E você já viu que isso tem consequências? Você já viu que isso tem, às vezes, atrasa a obra de Deus? Porque o que estava no coração daquele Tobias, Sambalate, daquele Gesem, o que estava no coração de toda aquela turma que veio de Samaria, não era um desejo autêntico de que se construísse o reino de Deus. Eles estavam ali interessados nos negócios deles e não no reino. Então o que eles fizeram foi no sentido de criar uma intriga, porque no coração daqueles moços que vieram de Jerusalém, vieram da Babilônia, não tinha nenhum sentimento a não ser recuperar o templo e a relação com Deus. Eles queriam voltar a uma fidelidade a Deus. Era esse o espírito. Tanto que quando Neemias foi encaminhado também para ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém, o rei a quem ele servia, Artaxerxes, olhou para ele um dia. Ele era copeiro do rei. Sabe que a importância de um copeiro do rei? Era o cara que garantia a sobrevivência do rei, para ninguém envenenar o rei, para ninguém... Ele mesmo tomava primeiro o gole do vinho, se ele tivesse bem, ele dava para o rei. Ou seja, ele era uma pessoa que garantia a sobrevivência do rei. E o rei gostava dele, e ele era um homem leal. A Bíblia diz que ele orava ao Senhor, que ele era dependente do Senhor. Então, quando ele aparece perante o rei numa determinada ocasião, ele estava muito triste. Ele recebeu a visita de um irmão dele chamado Anani, que disse para ele assim: olha, Jerusalém está passando um momento difícil. A gente ia construir o templo, mas foi impedido de construir. Houve uma intriga danada. Os muros estão quebrados, os portais estão quebrados, tudo está por fazer. E ele diz ao rei assim: eu estou triste porque recebi notícias que da casa dos meus pais tudo está abandonado, tudo está quebrado. E como ficaria eu alegre, sabendo que a casa do meu Deus... Então aquele rei falou com ele: olha, eu vou dar para você a oportunidade de ir lá e recuperar, e reconstruir, e restaurar.
E ele foi para lá, e ele levou um grupo de pessoas. E não somente Artaxerxes, mas o rei seguinte, Ciro. Ciro também deu total apoio aos judeus para reconstruir. Olha como a mão de Deus usa até os estranhos para ajudar quando Deus quer, quando Deus está no negócio. Ele usa até aqueles que por alguma maneira poderiam nos prejudicar, mas Deus os transforma em instrumentos de bênçãos. Esse Ciro vai mandar o pessoal para lá, e quando chega quando a segunda leva vai, eles começam a reconstruir a partir da profecia de Zacarias e de Ageu, que mandou eles fazerem, e eles começaram a fazer de novo. Os inimigos voltam lá e mandam a segunda carta: olha, aquele pessoal voltou a construir, está voltando a edificar. Vê aí nos arquivos de Babilônia se não tem um impedimento de Artaxerxes. Quando eles foram ver nos arquivos de Babilônia, eles descobriram que tinha o impedimento de Artaxerxes, mas tinha a autorização de Ciro, que era o próximo imperador, que tinha dado autorização de fazer. Então, Ciro não só mandou continuar a obra, quando eles escreveram para Dario que tinha sido substituição do Ciro, né? Eles mandaram, o Dario foi lá, descobriu, mandou para eles a informação, ainda mandou mais. Agora vocês vão ajudar a construir esse negócio, vocês vão contribuir para ajudar, porque vocês começaram a fazer a coisa ruim, maldosa, agora vocês vão ser penalizados pela maneira errada como vocês estão vendo as coisas de Deus. Olha aí, então eles vão lá e constroem. Aí eles constroem. Neemias chega, vê os muros caídos, eles constroem. Aparece o Tobias, o Sambalate, o Gesem, e fala com o Neemias: rapaz, deixa esse negócio, desce aqui, vamos conversar. O Neemias diz assim: acaso eu abandonaria uma obra tão grande para ir falar com vocês? Eu estou envolvido numa obra grande, eu tenho que completar isso. Sabe quanto tempo ele demorou para construir o muro todinho? 52 dias. Ele estava empolgado e estava envolvido e batalhando, e conseguiu. E eles louvaram a Deus, restauraram o templo e fizeram tudo de acordo com o propósito de Deus. Mas eram as páginas finais do Velho Testamento. Olha que coisa interessante. Não tinha mais rei, só tinha o governador Zorobabel e o governador Neemias. Sabe que coisa interessante? Zacarias vai profetizar a vinda do rei. E quem era? E Jesus junta nele mesmo a condição de rei, de profeta e de sacerdote. Então Jesus ocupa a centralidade da soberania de Deus para o seu povo. Mas quem é o seu povo? O povo judeu veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes a oportunidade de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por isso que entronizamos Jesus como o Filho de Deus, autor e consumador da nossa fé. Então hoje Jesus está no centro dessa soberania de Deus sobre o seu povo, o novo Israel de Deus, a igreja de Deus, a comunidade dos santos, os salvos, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Então esses que são crentes e reconhecem a soberania, veem em Jesus também a voz profética, porque a Bíblia diz: os profetas duraram até João, depois disso é anunciado o reino de Deus. E Jesus disse: se eu venho até vós, se eu expulso os demônios, se eu curo os doentes, consequentemente é chegado até vós o reino de Deus, e a palavra que eu vos digo são espírito e vida. Então ele vem com uma palavra profética. E ele, quando morreu, rasgou o véu do templo de cima a baixo, abriu a possibilidade dos santos para os crentes que ele lavou e restaurou com a sua morte na cruz do Calvário. Ele então é o nosso sacerdote, sumo sacerdote, que por uma vez por todas nos representa à direita do Pai, onde ele está e intercede por nós. Então quem é que é a centralidade do reino de Deus hoje? É o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso profeta, sacerdote e rei. Você não tem outro a não ser o Senhor, que é o único que pode levá-lo ao Pai. É assim, é o único que pode trazer o Pai a você. Sem mim, nada podeis fazer.
E como é que Jesus Cristo estrutura o seu reino? Como é que ele traz o seu reino? Ele diz assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu entronizarei na minha igreja o governo de Deus. Por isso que é um corpo do qual eu sou o cabeça. Eu sou cabeça para que ninguém mova para aqui ou para acolá o que a igreja de Cristo deve ser. E eu darei a vocês o meu Espírito, que vai conduzir vocês de tal maneira na palavra profética que eu vos dei, e nunca vocês vão se desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque eu vou conduzir pelo meu Espírito, que eu vou colocar dentro de vocês. Mas ainda continuamos com nossa liberdade, ainda podemos fazer escolhas adversas à liderança do Senhor e do seu Espírito em nossas vidas. Ainda podemos reeditar o tempo de Israel, quando foi escravizado para a Babilônia por causa das suas desobediências. Ainda podemos viver do mesmo jeito que o povo de Deus fez no passado, substituindo a liderança do Senhor Jesus por outros deuses e outros interesses e outras situações. Podemos fazer isso, mas não devemos fazer, porque se queremos o cuidado de Deus, se queremos a bênção de Deus, se queremos a liderança de Deus, temos que reconhecer Jesus como soberano de Deus. A este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Este é o Senhor da igreja. Este é o Rei que Ele colocou sobre nós. Este é o que tem a palavra da salvação, a palavra profética. Este é que é o sacerdote que nos conduz a uma íntima comunhão com Deus. Então, meus irmãos, isto é para nós entendermos a estrutura. Agora, tudo isso não tem valor se nós não experimentarmos isso na nossa própria vida. Nada disso tem valor se nós não reconhecermos a liderança do Espírito Santo em nossa experiência pessoal. Se nós não tivermos uma vida de oração, se nós não tivermos uma vida de consagração, se nós não reconhecermos a liderança de Deus no dia a dia das nossas vidas, se permitirmos que outros deuses, outros interesses, outras coisas se transformem em elementos idólatras da nossa vida, eliminando a liderança do Senhor, eliminando a liderança do Espírito, então corremos o risco de perder o cuidado de Deus, e aí nos sentiremos abandonados, perdidos, embaixo da liderança de alguma coisa que se distancia dos caminhos do Senhor. Daí a razão porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas quando Jesus foi tentado pelo maligno e ele disse: o meu reino não é deste mundo. Olha o que o diabo ofereceu a Jesus: se prostrado me adorares, todos os reinos do mundo eu te darei. Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás. Eu não estou interessado nos reinos que você tem. Eu estou interessado no reino do meu Pai, daquele que me enviou. Quando termina essa tentação, no capítulo 4 de Mateus, Jesus vai para o capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. No meio do Sermão da Montanha, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, onde ele vai dizer assim: Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, do jeito que ela é feita lá no céu, pois tua é a honra, o poder e a glória. Então, meus irmãos, essa oração de Jesus é a nossa oração. Pai, venha o teu reino, venha a tua soberania sobre nós, venha a tua autoridade, venha o teu poder, e que nós sejamos servos do Deus Altíssimo, e que nós reconheçamos a tua liderança sobre nós, a tua autoridade sobre nós, o teu poder sobre nós. Faz sentido essa estrutura bíblica? Então a igreja hoje ela é muito importante, meus irmãos. Não pense que você é qualquer pessoa, qualquer peça. Você é a matéria-prima que Deus está usando para implantar o seu reino nesse lugar.
É aqui que o Espírito de Deus se manifesta, e ele se manifesta em você e através de você. Portanto, ore pela sua posição nessa igreja. Ore por esta comunidade ser cada vez mais uma comunidade que reconhece a autoridade, a liderança e o poder do Senhor sobre nós. Ore para ter esta convicção de que aqui deve se manifestar o poder e a graça de Deus. Que aqui deve ser um lugar onde as pessoas possam chegar e entender que o Espírito do Senhor reina. É importante. Isso depende de nós. Depende da nossa consagração. Depende da nossa santificação. Diz a palavra de Deus: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Queremos as maravilhas de Deus, mas temos que pagar o preço da santificação. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Amém, meus irmãos?